Viva Jesus em nossos corações para todos sempre. Disse Diderot, mais poderosa que todos os exércitos do mundo é uma ideia cujo tempo tenha chegado. O novo mandamento de Jesus é esta ideia. É a ideia máxima. É a ideia das ideias. A última palavra deste fim de ciclo. Caminho da realização da grande profecia do Cristo planetário. Haverá um só rebanho para um só pastor. E o pastor do rebanho único é Jesus, que nos deu o seu novo mandamento. Sem este novo mandamento, não há religião, não há filosofia, não há ciência, não há política, nem há Bíblia, nem há Evangelho, nem há Apocalipse. E agora Jesus está voltando. Por isso é que estamos levando ao Brasil o Apocalipse de Jesus segundo São João. O último livro da Bíblia Sagrada, o livro das profecias finais. Porque só há um meio de enfrentar o que vem lá. É saber o que vem lá. Saber para prever, prever para prover. Do contrário, teremos de repetir as palavras do profeta Daniel. Senhor, a nós pertence apenas corar de vergonha. E aqui entramos no versículo 8 deste capítulo 16. E também versículo 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E lhe foi permitido que abrasasse os homens com o fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Mas não se arrependeram para lhe darem glória. É digno de nota que cada praga sucessiva tende a aumentar a calamidade das precedentes e aumentar a angústia dos criminosos culpados. Temos agora uma dor pesada arrasando os homens, abrasando seu sangue, derramando sua influência febril através das suas veias. Quarta praga. Como se isto não bastasse, tem apenas sangue para apaziguar a sua sede abrasadora. E para acúmulo é dado poder ao sol, que derrama sobre eles uma inundação de fogo líquido, ficando queimados nesse inferno de fogo. Pela primeira vez, sua grande dor tenta exprimir-se em horrenda blasfêmia. Os homens foram abrasados e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. E no versículo 10, e o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam suas línguas de dor. Versículo 11. E por causa das suas dores, e por
por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, mas não se arrependeram das suas obras. A quinta frase. Um fato importante é estabelecido por esse testemunho, isto é, que as pragas não destroem imediatamente os criminosos condenados pelas suas próprias obras. Porque algumas que foram primeiro feridas com chagas, encontramos ainda vivendo na altura da quinta praga e mordendo suas línguas de dor. Uma ilustração desta praga encontra-se em Moisés, livro do Êxodo, capítulo 10, versículos 21 a 23. É derramada sobre a sede da besta. É o papado. Não sou eu que estou dizendo nada, é Jesus. O Apocalipse é todo de Jesus, eu não tenho nada com isso. Ora, a sede da besta é onde se encontra o papado, que tem sido e sem dúvida continuará a ser na cidade de Roma. O seu reino provavelmente abrange todos os seus súditos, sob o ponto de vista eclesiástico, onde quer que eles se encontrem. Como todos os que referem as pragas ao passado consideram as primeiras 5 já completamente realizadas, nós nos detemos aqui um momento para perguntar onde nos tempos passados os juízos aqui ameaçados foram cumpridos jamais. Podem juízos tão terríveis ser infligidos e ninguém ter conhecimento deles? Se não, onde está a história do seu cumprimento? Quando é que uma chaga maligna caiu sobre uma parte especificada, extensa da humanidade? Quando é que o mar se tornou como o sangue de um morto, morrendo nele toda a alma vivente? Quando é que os rios e fontes se converteram em sangue e os homens só tiveram sangue para beber? Que na verdade são vampiros, só podem beber sangue, e sangue decomposto, sangue de gente morta. Muita gente aí com aparência angelical, pregando evangelho, não passa de vampiro. Apenas bebe um sangue assim, espiritual, das suas vítimas. Quantos desses anjos não apareceram na LBV para vampirizar a nossa LBV? E quantos ainda não estão dentro dela, sendo expulsos por um poder maior que vem do céu, que os desmascara a cada passo? Todos eles estão jogando com a sua própria sorte, esquecidos de uma lei divina enunciada pelo apóstolo São Paulo. E ninguém se iluda, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. É a lei. Quando é que os súditos da besta morderam as suas línguas de dor e blasfemaram de Deus por causa destas chagas, mas não se arrependeram das suas obras? Não é verdade? Como são empedernidos, corações de granito, cabeça de martelo. Mas vai. Pouco a pouco eles vão caindo de joelhos, chorando como crianças, os valentões da vida, os
machões, filhos daí de joelhos chorando como crianças, machões, valentões, homens-arrões, poderosos, invencíveis, machões, filhos daí, rastejando e mordendo o pó do chão. Onde é que está teu poder, tua bravata, tua basófia? Não é melhor arrepender-se já? Por que esperar tanto sofrimento até morder a língua de dor? Por quê? Por que entrar nesse inferno de fogo? Por quê? Por que não se arrepende já? Por quê? Pois as portas estão abertas ali, na LBV. Nossa Divina Mãe LBV coroou toda a pregação dos profetas do Altíssimo com a revelação do novo mandamento de Nosso Senhor e Mestre Jesus. E esta é a última palavra, não haverá outra neste final de ciclo. A 1000 chegarás e 2000 não passará. Versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, eu vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. 15. Eis que eu venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não venha andar nu e não se veja a sua vergonha. 16. Os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. A sexta frase. Mas que é o grande rio Eufrates, sobre o qual esta praga é derramada? Dizem uns que se trata do literal rio Eufrates na Ásia, mas outros dizem que é um símbolo do país que ocupa o território pelo qual passa esse rio. E evidentemente a última opinião é preferível por vários motivos. Primeiro, seria difícil de ver o que é que se ganharia com secar o rio literal, visto que não ofereceria nenhum obstáculo grave ao progresso de um exército em marcha. Deve-se notar ainda que a seca ocorre para preparar o caminho aos reis do Oriente, isto é, a organizações bélicas regulares. Não há uma promíscua, desequipada multidão de homens, mulheres e crianças, como eram os filhos de Israel no Mar Vermelho ou no Jordão. O Eufrates tem apenas 1.400 milhas de percurso, cerca de 1/3 da extensão do Mississippi. Ciro, sem dificuldade, desviou o rio do seu leito no cerco de Babilônia. Isto é fato histórico. Não obstante, numerosas guerras que têm sido travadas ao longo das suas margens e as poderosas hostes que têm atravessado repetidas vezes suas correntes, nunca foi preciso secá-lo para poderem passar. Segundo, se
seria tão necessário secar o rio Tigre como o Eufrates, porque aquele é quase tão grande quanto este. Sua nascente dista apenas 15 milhas da nascente do Eufrates, nas montanhas da Armênia, e corre quase paralelo com ele, e apenas a uma curta distância dele através de todo o seu percurso. E todavia a profecia nada diz do Tigre. Terceiro, a secagem literal dos rios tem lugar com a quarta praga, em que é dado poder ao som para abrasar os homens com fogo. Nessa altura ocorrem, sem dúvida, as cenas de sede e fome, tão vividamente descritas pelo profeta Joel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 1, versículos 14 a 20, e como resultado delas, expressamente se afirma que os rios secaram. Dificilmente o Eufrates poderá constituir uma exceção a este flagelo da seca. Sendo assim, pouco ficaria para secar, literalmente, com a sexta praga. Estas pragas, pela própria natureza dos fatos, devem ser manifestações de ira, juízos sobre os homens. Mas se a seca do Eufrates, literal, é tudo que se deseja apresentar, esta praga não reveste essa natureza e não se torna, afinal, um acontecimento de grande gravidade. Diante destas objeções, contra o considerá-lo como um rio literal, deve-se compreender figuradamente como simbolizando o poder que tem o domínio do território banhado por esse rio, que é o Império Turco ou Otomano. Vejamos, primeiro, é este o uso em todos os lugares das Escrituras Sagradas, bastando ver Isaías, capítulo 8, versículo 7, e este mesmo Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, como já vimos. Neste último texto, todos hão de concordar em que o Eufrates simboliza o poder turco-otomano. E havendo só esta e outra ocorrência, na palavra do Apocalipse, pode-se considerar como dirigido o seu emprego nesta direção. Segundo, a secagem do rio, nesse sentido, seria o fim do Império Otomano, acompanhado por maior ou menor destruição dos seus súditos. Teríamos assim juízos literais sobre homens como resultado desta praga, como no caso de todas as demais. Mas alguém pode objetar a isto, e defendendo o sentido literal das pragas, fazemos de uma delas um símbolo. Ora, temos a responder e não. É apresentado um poder, é certo, debaixo da sexta praga, em sua forma simbólica, justamente como sob a quinta, onde vemos a sede da besta, que é um símbolo bem conhecido, ou como sob a primeira, vemos o sinal da besta, sua imagem, sua adoração, que também não passam de símbolo. Insistimos apenas sobre o sentido literal dos juízos que resultam de cada praga, que são literais, neste caso como em todos os outros, embora as organizações que sofrem estes juízos possam ser apresentadas na sua forma simbólica. Mas entramos aqui num caminho muito sério, que é o do Armagedon. Pode ainda alguém perguntar como é que o caminho dos reis do Oriente será preparado pela seca ou consumição do poder otomano.
E é simples a resposta. Para que há de ser preparado o caminho desses reis do Oriente? Evidentemente, para se ajuntarem na batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E onde será travada essa batalha? Perto de Jerusalém. Profetas Sofonias e Joel. Mas Jerusalém esteve nas mãos de turcos, árabes, jordanianos, o mesmo acontecendo com a terra da Palestina e os sepulcros sagrados. Este é o ponto da discórdia. Aqui tem as nações fixado seus olhos ávidos e cobiçosos. Quanta gente não está de olho no Oriente Médio? Ah, o petróleo do Oriente Médio. Quantos protetores aparecem para garantir os beligerantes? Quantos anjos da guarda de Araque? No fundo, eles não querem proteger ninguém. Estão ávidos com as suas unhas compridas, querendo cravá-las nas suas pobres vítimas iludidas. Embora a Turquia tivesse territórios cobiçados por outros, considerava-se, entretanto, necessário para a tranquilidade dos grandes da Europa que a Turquia fosse mantida na sua posição e protegida a fim de conservar o que se chamava a balança do poder. Por isso as nações chamadas cristãs, que de cristãs nunca tiveram nada nem têm, que nem houve ainda cristianismo na face da terra, cooperavam para sustentar a integridade do seu domínio, visto não poderem concordar quanto à divisão dos despojos, no caso de a Turquia cair. Só por sua tolerância é que o governo hoje existe. E quando retirarem seu apoio e o deixarem a si mesmo, como farão sob a sexta praga, esse rio simbólico secará por completo e a Turquia não existirá mais. O profeta Daniel, referindo-se à mesma potência, declara: mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre os mares no Monte Santo e glorioso que é Jerusalém. Mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra mais. Profeta Daniel, capítulo 11, versículos 44 e 45. E vem ali adiante a batalha final, a batalha do Magedo, Armagedon. É o dilúvio do fogo de que fala São Pedro, que vai se abater sobre esta humanidade crua, empedernida e anticristã. Deus se compadeça de todos nós, para sempre. Que a paz de Deus esteja realmente conosco